Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo. É muito importante essa orientação das Escrituras para nós, quando Paulo orienta Timóteo dizendo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, aliás, Paulo diz assim, escute aí, você, meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus, se não for ela, se não for por ela, se não estiver nela, todos estão perdidos e ausentes de Deus. Vivam como viver. A palavra de Deus diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, devidamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só pode andar agradando a Deus, você só pode andar servindo a Deus, você só pode andar louvando a Deus, você só pode andar na vontade de Deus se você for instruído pela palavra dele. Sem a instrução da palavra, você anda que nem o mundo na sua vida e devoção nos caminhos da religião, dos conceitos do homem, onde as pessoas entendem que estão servindo a Deus. Vou ler mais uma vez a palavra de Deus, como é importante a palavra de Deus. Paulo orienta Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não é para a boa obra para salvar-se. O salvo só pode andar praticando a boa obra que agrada a Deus quando ele passa a ser instruído pela palavra de Deus. Paulo diz, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Paulo está dizendo, tudo aqui foi dado por Deus. Tudo que está aqui foi Deus que permitiu para que nós viéssemos conhecer tudo que está aqui. O homem escreveu com a inspiração de Deus. Não foi a inteligência e nem tampouco a imaginação do homem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que você não sabe vai saber agora. A Bíblia é sagrada. Seja ela qual for a tradução. Mas o conteúdo que está aqui dentro deste livro, independente da tradução de cada país, independente da tradução que cada religião use, o conteúdo que está aqui neste livro, tudo que está aqui revelado, a Bíblia não é um produto de nenhuma religião. A Bíblia não é um produto criado da imaginação do homem. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, inspirando os homens para escrever. Por isso que nós chamamos a revelação escrita de Deus, onde Deus deixou tudo que a humanidade precisa conhecer, aprender e seguir. Está aqui na palavra de Deus. O que precisamos é só conhecer e ser liberto ao conhecer a verdade. Então aprenda isso, a Bíblia não é um produto de religião alguma. Esse livro não é exclusividade de nenhuma religião. A Bíblia não é um produto da imaginação do homem, criada.
A Bíblia não é um produto de Hollywood, pois não é ficção. Tudo que está aqui é fato. São acontecimentos reais, que narrado por Deus, revelado por Deus, da história antes do homem existir. Aleluias. Como é bom você entender a palavra de Deus. Verlane dos Anjos, a paz do Senhor, Verlane. Deus abençoe, minha amada. Como é bom a gente ter o conhecimento do que a gente crê, do que a gente espera, do que a gente acredita e confia, não é? Você tem que acreditar, você tem que entender, conhecer. Você não pode crer no acaso. Você não pode crer por crer. Deus, ele quer que você tenha razão e entendimento, conhecimento, tá bom? Deus não quer ninguém sem conhecimento. Deus, ele quer que você tenha o conhecimento, porque esse conhecimento é que vai te libertar. Então a Bíblia é um produto divino. Seja qual for a tradução de qualquer país, muda-se a capa, muda-se a tradução, muda-se o tradutor, mas o autor não. Ah, traduzida por João Ferreira de Almeida, mas o autor é Deus, não muda. A Bíblia tem um autor, por isso que nenhum homem escreve aqui, autoria de ABC, não. Tem os tradutores, mas a autoria não, porque a autoria aqui é de Deus. Deu para você entender? A Bíblia é um produto inspirado por Deus. Usou os homens, 40 homens ao longo da história, em épocas e culturas diferentes, que Deus usou para trazer esse livro sagrado, tudo que está aqui, sem ter contradição. A Bíblia não tem contradição, não tem confusão para a gente. O que falta é você examinar as Escrituras, tendo o Espírito de Deus para lhe dar o entendimento daquilo que está por trás do que você lê, para você entender a revelação escrita, né? Porque é inspirada por Deus. Não é através da revelação, da interpretação dos muitos teólogos que estão aí, trazendo interpretações e aplicando ensino, doutrina, estudos, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Então você precisa aprender e conhecer e saber qual é o valor que este livro tem, o conteúdo dele. O livro em si é como qualquer um, mas o conteúdo que aqui está é um conteúdo que traz o conhecimento da verdade que liberta. Para quem busca esse conhecimento, para quem ouve esta palavra, ser esclarecido, iluminado, transformado, a mente, o entendimento. Pois a palavra de Deus é luz, é lâmpada. Isso fala de esclarecimento. Tirar o homem da escuridão em relação à verdade de Deus. O entendimento do homem obscurecido, o homem cego no entendimento, a palavra de Deus ilumina, esclarece. Deu para entender? Qual a importância que você tem dado à palavra de Deus? Qual a importância que você tem tido por essa palavra? Qual a importância que você tem dessa palavra na sua vida? Você está sendo cuidadoso, zeloso da palavra de Deus? Ou está somente vivendo como o mundo vive? Cuidadoso e zeloso das práticas religiosas, da formalidade religiosa. A Bíblia é só o instrumento que compõe a formalidade religiosa, que compõe o figurino da religião, a Bíblia, né? Muitos usam só ela por usar, mas não tem nenhum apreço por ela, não sabe o valor dela, nem tem amor e nem se importa com a palavra. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Muitos pregadores pregam aqui só para criar os seus teatros nos púlpitos. Muitos pregadores que abrem essa Bíblia, mas não têm intimidade com ela, não têm amor por ela, nem afego por ela, nem têm nenhum sentimento por ela. Ao contrário do que a própria Bíblia nos revela. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo, olha só como é maravilhoso a gente viajar no conhecimento da palavra, na instrução da palavra, na doutrina da palavra. É bom demais, isso vai
nos alimentando, nos alegrando, deixando a nossa alma cada dia mais firme, firmada com a nossa fé em Deus, quando estamos se alimentando com a palavra. Então muitos não têm nenhum amor, nenhum interesse, nenhum carinho, nenhuma vontade da palavra. Não é a palavra que eles se interessam, não é a palavra que move a fé deles em Deus, não é a palavra que motiva eles a uma vida de fidelidade a Deus, não é a palavra. Não é a palavra. É a sua religiosidade, sua formalidade, não é? Sua vida formal dentro da religião. Muitos estão vivendo nesse entendimento. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e o 2. É Bíblia, meu irmão. A gente precisa disso dentro das igrejas. A gente precisa da palavra, do ensino. A gente precisa de homens que preguem, que chamem a sua atenção para aprender o que aqui está explicando, levando a exposição, levando a interpretação, a explicação da palavra. Nós não precisamos desses homens que faz show dentro da igreja de poder, de pregação, de misticismo. Não para o povo gritar, pular, correr, marchar. Não, isso aí é vã. Isso está deixando o povo cada dia mais pobre de Deus, mais longe de Deus, mais fraco, mais doente, mais necessitado de Deus cada dia mais, porque não estão tendo alimento, não estão tendo a verdadeira vida com Deus através da busca, da direção, do ensino, da instrução da palavra. Olha o que Pedro diz em relação à palavra, que nós cristãos devemos ter essa prudência. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e o 2. Pedro diz assim, vou ler aqui para você. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Pedro está dizendo, irmãos, deixa tudo isso que não edifica. Essas coisas que traz mal para a alma de vocês, essas coisas que atrapalham a comunhão de vocês, um com o outro e com Deus, deixa tudo isso de lado, irmãos. Não é tempo mais de se atrapalhar com essas coisas, não. A mentira, o fingimento, a avareza, a inveja, a hipocrisia, tira tudo isso, irmão. Seja verdadeiro para com Deus. Seu compromisso é com Deus e Deus está em você. Pedro está orientando os irmãos dizendo, deixando, pois, toda a malícia, deixemos de ser malicioso, deixemos de ser maquiavélico, presunçosos para o mal, para satisfazer nossa vontade, nosso desejo. Agimos de má fé, não temos verdade. Pedro está dizendo, parem com isso, deixem disso. Isso não edifica, isso afasta vocês um do outro e de Deus. Isso tira vocês da comunhão com Deus. Isso leva vocês a perder a direção. Pedro está dizendo, deixando posto toda a malícia e todo o engano. É muita mentira, o engano é a mentira. O engano é o fingimento. O engano não é a verdade. Devemos deixar tudo isso, ser sinceros, verdadeiros. Eu não creio nisso, acabou. Eu não concordo com isso, acabou. Eu não vivo isso, acabou. Porque eu sou verdadeiro para viver a verdade de Deus na minha vida. É essa a verdade que eu quero viver. É essa a verdade que eu quero ser. Andar na verdade de Deus. Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Concordo, não. Concordo, não, irmão. Concordo, sim. Ou sim ou não. Então Pedro está orientando os irmãos sobre isso. Deixem todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja e todas as murmurações, um se queixando do outro, é reclamação de um com o outro, é intriga, é desfeitos, é pessoas insatisfeitas, murmura de uma, denigre outra, fala mal de um, fala mal de outro, e estão ali vivendo uma vida totalmente fingida de amor de Deus, mas não tem amor nenhum verdadeiramente. Pedro diz, deixemos o fingimento, irmão. Nos congregamos para pior e não para melhor. Nos congregamos para viver a mentira em quem estamos presos e não a verdade que liberta.
nos congregamos para ser submissos a Satanás e não a Deus, porque vivemos uma congregação cheia de indiferença, de mentira, de fingimento, de intriga, de ressentimento, de ganância, de cobiça dentro das congregações hoje. As pessoas não estão na verdade e não vivem a verdade. Então Pedro está orientando os irmãos sobre isso aqui, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1 e o 2. Ele diz assim no versículo 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações. Agora prestem atenção no que Pedro fala no versículo 2, do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 2 da primeira carta de Pedro. Pedro diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vão crescendo. O que é que Pedro está ensinando os irmãos aqui? Que nós devemos desejar com afeto a palavra. Nós devemos desejar a palavra entendendo a necessidade que temos dela. Sem ela, morreremos, adoecemos, ficamos fracos, perecemos. Precisamos da palavra, gente. Pedro diz, vocês têm que desejar a palavra, não é desejar esses movimentos, esses cultos disso, daquilo outro, não é desejar ouvir profeta, ouvir revelação, ver visão. Desejem a palavra. O motivo de você estar indo à congregação é pelo desejo da palavra, para ser alimentado, instruído, ensinado com a palavra, por onde você pode crescer. Manter-se firme, forte e vivo para com Deus. Sem a palavra não tem vida com Deus. Sem a palavra não tem avivamento. Sem a palavra não tem poder. Sem a palavra não tem unção, não tem milagre. Sem a palavra não tem fogo de Deus, não tem bênção, vitória. Sem a palavra não tem Deus. Deu para entender? Sem a palavra não tem Deus. Muitos lugares estão vazios de Deus, sem palavra, tem muita coisa, tem muito blá, tem muito movimento, tem muito reteté, tem muito grito, tem muita situação de homens dizendo que tem poder, está tendo revelação, está tendo visão, está sendo enviado de Deus, está falando em nome de Deus, só que não, sem a palavra não tem Deus. Congregação vazia de Deus é mais uma religião morta com o nome de que vive. Pedro está dizendo aos irmãos, desejem afetuosamente a palavra, como um menino nascido novamente, que nasce, que ele chora pelo leite da mãe, porque o leite é necessário para uma criança recém-nascida, porque ela é fortificada, ela cresce robusta, ela cresce com saúde, ela tem vida com o leite maternal, com o leite da mãe. Ela precisa desse leite. Quando a criança está com fome, ela chora, ela berra, ela grita, porque ela sabe a importância do leite para ela. Ela tem necessidade desse leite. Nós, crentes em Jesus, não estamos nem aí para a palavra, não sentimos fome da palavra, não sentimos necessidade da palavra, não buscamos a palavra, desprezamos a palavra. Como é que nós estamos nascidos de Deus? Deu para entender? Uma criança que nasce do ventre da mãe, ela chora pelo leite da mãe. Uma criatura nascida de Deus, ela chora pela palavra de Deus. Como é que esse povo que está dentro de muitas igrejas estão aí sem se interessar pela palavra, já desprezaram a palavra, colocaram os seus conceitos, não tem compromisso com a palavra. Como é que esse povo vem de Deus? Quem vem de Deus? Jesus disse isso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, busca a palavra de Deus. Quem é de Deus, tem desejo pela palavra de Deus. Como é que essas congregações cheias de gente dizendo que é o poder de Deus, dizendo que é a manifestação de Deus, dizendo que é Deus presente, que é Deus tomando o vaso. Não tem esse ditado agora, né? Eita, Deus tomou o vaso. Que vaso, meu irmão? Que vaso, pelo amor de Deus, me ensine, me digam o que é isso. Aonde é que tem isso na Bíblia? Aonde é que foi que os apóstolos disseram alguma coisa sobre isso? Deus tomou o vaso, Pedro. Deus tomou o vaso.
povo não deseja a palavra, isso é um sinal de que não é nascido de Deus. Igreja que não tem compromisso com a palavra é um sinal que não é igreja de Deus. A criança chora pelo leite da mãe, porque ela sabe que precisa, ela sabe a importância, ela sabe a necessidade, ela sente a necessidade de tomar o leite, porque ela está com fome. O cristão em Cristo Jesus, ele sente a necessidade da palavra, ele quer doutrina, ele quer instrução, ele quer estar numa igreja onde tenha o alimento, porque ele quer ser alimentado. Ele não se conforma com a igreja que não tem o alimento, que não tem a doutrina, que não tem instrução, que não tem a palavra. Pode ter show, pode ter movimento, pode ter o céu caindo, o fogo descendo, a igreja explodir de tanto poder. Sem a palavra não tem Deus. Sem a palavra não tem Deus. O crente que está nascido de Deus não fica nessa congregação, porque ele tem necessidade da palavra. Ele é que nem criança nascido. Ele chora pela palavra como uma criança chora pelo leite da mãe. Eu tenho chorado esses dias pela palavra de Deus dentro das igrejas, pois eu tenho visto com esses olhos, eu tenho visto as propagandas, eu tenho visto os cultos, eu tenho visto os trabalhos que dizem que é congregação de Deus, sem a palavra de Deus, a heresia solta dentro, os demônios se ir andando com suas doutrinas, o povo tudo sendo negócio de homem, sendo levado por vento de doutrina, o povo tudo perdido, doente, morto e sem Deus, sem conhecimento. Por quê? Porque não tem a palavra. Pedro está dizendo, desejem como menino nascido de novo, com afeto, com necessidade, a palavra pela qual vocês vão crescer, vão se fortalecer, vão estar com vida em Deus e vão estar firmes em Deus. É pela palavra. Desejem ela, busquem ela, sejam prudentes, vá para onde tem a palavra para lhe alimentar. Não vá buscar essas propagandas de culto de visão, culto de profecia, culto da palavra, culto de poder, culto de bênção, culto de vitória. Vá buscar a palavra onde tem um culto que tem homens levando o povo a cultuar verdadeiramente a Deus. Cultuar a Deus é estar ouvindo, recebendo, sendo doutrinado, instruído, ensinado com a sua palavra. Isso é cultuar a Deus e não viver esse show espiritual, esse movimento dentro da igreja. Isso não é culto a Deus. Aqui você ouve o que precisa ouvir para que você seja liberto. Aleluias. Aqui você ouve o que você precisa ouvir para você despertar, ser esclarecido, ser iluminado, conhecer a verdade enquanto é tempo, para não continuar preso nessa mentira que os levará à condenação, para que você conheça a verdade e seja liberto. Como conhecerão a verdade se não estão sendo instruídos com a verdade? Como vão conhecer a verdade? Vou ler mais uma vez o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Capítulo 2, versículo 1 e o 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja e todas as murmurações, desejando afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional, não falsificado, para que por ele vão crescendo. Você só pode crescer em uma vida com Deus através do leite racional, que é a palavra, que alimenta a criança e leva a criança a ser adulto com a vida com Deus. Pois tem muita gente ainda que é criança, não cresceu e não tem o alimento verdadeiro para o crescimento, continua sendo criança, porque não tem o alimento para crescer e ser adulto. E como criança vai morrer, porque não vai se alimentar com a palavra, com o verdadeiro alimento, adoecer e morrer e perder a vida com Deus. Porque menino, sem se alimentar, não fica adulto. Pega uma fraqueza e morre. Tem que se alimentar. Você que é menino, você que é novo convertido, você que é neófito na fé, você que tomou uma decisão por Cristo agora, você precisa
crescer na sua caminhada com Cristo. Menino, é o tempo de menino quando você crê, mas você tem que ser adulto, não pode ser menino o tempo todo, porque menino, ele é levado ao engano. Menino, o diabo enrola. Menino, o diabo engana. Menino, o diabo derrota. Mas quando você começar a se alimentar com a palavra de Deus, vai ter o crescimento para ser adulto, você não vai ser mais levado pelo engano e nem vai ser levado pela mentira do diabo, que usa os caminhos da religião por meio dos homens que ele levanta para levar o povo mentira em nome de Deus. E quando você se alimentar com a palavra de Deus, você vai crescer com saúde, deixar de ser menino e ser adulto, passando a conhecer a verdade, por onde você vai estar firme e firmado no Senhor. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora não, eu sou adulto, não faço mais coisa de menino. Eu não conhecia Jesus, eu vivia preso dentro da mentira dos homens. Eu vivia rodando, pulando, vendo anjo. Eu vivia buscando bênção ali, buscando bênção aqui. Eu vivia atrás dos cultos de movimento. Quando eu era menino, eu vivia atrás das campanhas, dos pactos, dos votos. Quando eu era menino, eu ficava acreditando em todo movimento que os homens diziam que era Deus falando. Eu dava os meus ouvidos e dizia aleluia, glória a Deus, amém. Quando eu era menino, eu recebia tudo que se falava em nome de Deus. Mas agora mais não. Agora mais não, porque eu não sou mais menino. Eu sou adulto, por isso que eu não aceito mais, por isso que eu não recebo mais, por isso que eu não sou mais levado por esse movimento, vivendo esses enganos, sendo enrolado, sendo levado à mentira, desviando de Deus, perdendo de crescer, deixando de me alimentar, ficando doente, perdido, arriscando morrer e sair da presença de Deus por meio desse engano que não leva você a crescer e nem se fortalecer no Senhor. Quando eu era menino, eu vivia nesses movimentos, mas agora eu cresci, eu sou adulto. Não sou mais levado pelo engano dos homens. Ah, mas é Deus que está falando. Ei, vai enganar menino. Eu não, sou adulto. Eu não sou mais enganado. Eita, Deus está me dizendo nesta noite que vai te pegar, que vai botar você no estreito. Ei, vai pressionar, vai fazer mentira para botar medo nos meninos que estão aí dentro das igrejas, sendo enganados com essa conversa. Porque Deus vai pegar, Deus vai botar no estreito, Deus vai apertar o laço. Isso é menino que acredita nisso. Através desses mentirosos que querem punir você com a justiça deles, usando o nome de Deus. Aprenda isso. Rapaz, eu vi um irmão que ficou psicologicamente perturbado, porque ele não quis mais estar numa determinada congregação, resolveu sair e ir para outra. O pastor, para não perder esse negócio dele, não é? É o negócio dele que não é preocupação com a tua alma, é com você, para manter o funcionamento do negócio dele. Você é negócio dele. O pastor, para não perder, olha o que ele disse. Olha, não saia de onde Deus te colocou. Aonde? Igreja, é? Não, coloquei você nessa igreja, naquela. Deus, ele coloca você em Cristo, não é a igreja não, aprenda isso. Mas, como as pessoas são meninos, não conhecem a verdade, são enrolados e são levados pelo engano e a mentira. E esse irmão, ele ouviu o pastor dizer a ele da seguinte forma: se você sair desta igreja, o pastor disse a ele, Deus vai pesar sobre você, Deus vai te colocar no estreito, porque você está saindo da vontade do lugar que Deus te colocou. Que pastor mentiroso, sacana, enrolão. Se o irmão quer ir para algum canto, vai, irmão, vai na paz, Deus te abençoe lá. O irmão não está satisfeito aqui, amém. Há diversidade de ministério, mas um só é o mesmo Senhor. Um só é o mesmo Deus. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A minha fé aqui, se eu estiver na Batista, é a mesma fé se estiver na Assembleia. Não muda nada. O importante é que você está indo para um local servindo ao Senhor também. Mas o pastor quer que você fique na igreja dele, para você servir a Ele, e não ao Senhor Jesus. Ele usa o nome do Senhor Jesus para te persuadir. Você está servindo a Ele. Você é negócio dele, do pastor, e não de Jesus. E o pastor disse para esse irmão, olha, porque Deus vai pesar sobre você. Deus vai te colocar no estreito, ó. Rapaz, o irmão que é menino ficou com medo. Saiu, mas ficou com medo. Psicologicamente perturbado. E aí,
O irmão pega um resfriado. O irmão pega uma gripe. Aí diz, eita, vou voltar para a igreja, vou voltar. Bem que o pastor disse que Deus ia apertar, que Deus ia me colocar no estreito. É Deus botando essa doença em mim, é Deus apertando. Eu estou gripado, eu perdi o emprego, é Deus apertando. Quer dizer, é menino, levado por vento de doutrina, enganado por homens que não são usados por Deus. Ele acredita porque ele está preso na palavra do homem e não na de Deus. Ele não conhece a palavra de Deus que pode libertar ele. Ele está preso no ensino, no formalismo, na servidão à igreja, à religião, o pastor e não a Jesus. Porque ele não conhece a palavra, ele não está interessado em conhecer a palavra. Ele conhece todo o trabalho da igreja, todo dia de culto, todo dia de reunião, todo dia de oferenda, de sacrifício, de ritual lá dentro. Mas a palavra de Deus, ele não conhece. Ele não está interessado na palavra, é menino. Aí fica esses homens usando esse argumento, porque Deus vai te pegar, Deus vai te botar no estreito. É um bocado de pastor amaldiçoando o povo que está lá, como o negócio dele. Você só agrada a ele quando você está lá dentro. Se você sair da igreja dele, você torna-se inimigo dele. Ele, quando passar por ti, nem a paz do Senhor vai dar. Sabe por quê? Porque você está alimentando outro ministério, não dele. Ele está de olho no teu dinheiro, meu irmão. Ele não está preocupado com a tua alma, se está em Deus ou não. Se ele tivesse preocupado com a tua alma, ele estava indo corrigir você, ele estava doutrinando você, ele estava orientando você com a palavra de Cristo, ensinando você que isso que você aprendeu hoje, conhece hoje, não é a verdade. Se ele tivesse compromisso com o reino de Deus e tivesse preocupação com a tua alma para te levar para o céu, ele estava dizendo a você que você tem que estar firmado na palavra e não na ordem dele. Ele estava ensinando você que o alicerce para a tua vida com Deus é a palavra e não dentro de igreja. Ele estava orientando você que você tem que ser fiel a Deus com a tua vida no dia a dia e não com a tua vida sendo fiel à igreja, praticando e vivendo os rituais e os trabalhos lá. Deu para entender? Então ele não tem compromisso com a tua alma. Tu é apenas um negócio para ele. Quando tu não oferece mais nada a ele, esse negócio não tem mais interesse. Tu não tem mais interesse. Então, é preciso conhecer a palavra. Para não ser menino. Menino é enganado. Menino é levado pelo engano. Menino é levado pela mentira. Menino é fácil de enganar. É ou não é? Aí Pedro diz, vocês precisam desejar a palavra. Porque é por ela que vocês podem crescer. Vocês precisam desejar a palavra afetuosamente, afeto a palavra. Eu entendo a necessidade da palavra. Eu não posso deixar a palavra, porque eu necessito da palavra, tanto como eu necessito do alimento do corpo. Eu necessito da palavra, que é o alimento da alma, o alimento espiritual, para a vida com Deus.